Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula teórica sobre função do segundo grau. Uma função do segundo grau, função quadrática, pode ser representada de forma geral por f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. É importante que você saiba que a, b e c são números reais e esse coeficiente a aqui, tem que ser diferente de zero na função, tá? Porque se o a for igual a zero, 0 vezes x ao quadrado, isso aqui dá zero. E aí a função deixa de ser do segundo grau e passa a ser uma função do primeiro grau. Beleza? Eu faço aqui duas observações importantes, até porque quando você observa uma função, imediatamente você já consegue, chegar a essas considerações. As observações são em cima de dois coeficientes, do coeficiente a e do coeficiente c. Imagine que eu tenho uma função, por exemplo, f de x é igual a x ao quadrado mais 9x mais 14. Beleza? Nessa função, dá para identificarmos os coeficientes. Afinal, você está vendo lá em cima que o coeficiente a é o valor que está diretamente relacionado a x ao quadrado. X ao quadrado está aqui, portanto, o coeficiente a é esse aqui, é o 1. Beleza? E qual é a importância de nós analisarmos esse coeficiente a numa função do segundo grau? É verificar a concavidade da parábola, Porque a parábola pode ter ou a concavidade para cima ou a concavidade para baixo. Até porque, função do segundo grau, a leitura é em cima de parábola. Afinal, na função afim, na função do primeiro grau, a leitura é em cima de reta, Então, função quadrática, leitura em cima de parábola. Em relação ao coeficiente a, se o a ele for maior que zero, a parábola terá concavidade para cima. Beleza? Nesse caso, o a ele vale 1, ou seja, ele é maior que zero. Então, já sabemos que essa parábola ela terá a concavidade para cima. Beleza? Agora, se fosse a função f de x é igual a menos x ao quadrado mais 9x mais 14, o que aconteceria com o nosso coeficiente a? Agora, o nosso coeficiente a seria menos 1, tá? E aí, quando o a ele é negativo, Nesse caso, o a aqui é igual a menos 1. Sendo negativo, significa dizer que a parábola agora terá a concavidade para baixo. Beleza? Então, A positivo, concavidade para cima. A negativo, a concavidade ela é para baixo. Tudo bem? Beleza? Então, através desses dois exemplos aí, dá para você identificar o comportamento de uma parábola em relação à concavidade numa função do segundo grau. E com relação ao coeficiente c, professor? O coeficiente c, que é esse cara aqui, que fica independente na função, porque ele não se relaciona à variável em si, o coeficiente c ele indica o ponto em que a parábola corta o eixo y, tá? Aqui nesse caso, o coeficiente c seria o 14 nesse primeiro exemplo, tá? Então, significa dizer que a parábola ela corta o eixo y quando o y for igual a 14, beleza? Aqui eu acabei colocando também 14, Poderia colocar outro valor, mas lembre-se sempre que a parábola corta o eixo y exatamente no indicativo, do coeficiente c, beleza? Então aqui, mesma coisa,
parábola cortaria o eixo y quando y é igual a 14. Beleza? Tranquilo? Essa é a análise em cima, né, desses dois coeficientes, em cima do coeficiente A e do coeficiente C. E é até interessante comentar também, eu vou aproveitar essa oportunidade, porque alguns alunos, quando eu comento isso, ficam se perguntando, né? Poxa, professor, você fala do coeficiente A, fala do C, mas e o B? O coeficiente B não tem importância na função? Tem. O coeficiente B, ele tem a sua importância, né? Vou colocar aqui até um exemplo. Quando você precisa encontrar as raízes da função, você pode aplicar, por exemplo, soma e produto. E quando você aplica soma e produto, a soma das raízes de uma função do segundo grau é dada por menos b sobre a. Então, você tem aí a importância do coeficiente b na função. Ele só não vai indicar diretamente, como a e c, alguma coisa relacionada para que nós possamos imediatamente identificar observando um gráfico, né? Porque se eu observo o gráfico, se a parábola tem concavidade para cima, eu sei que o A é positivo. Se tem concavidade para baixo, eu sei que o A é negativo. Se corta no eixo Y, eu sei que é no coeficiente C. Então, dá para você saber algumas coisas, né, imediatas quando você faz a caracterização em cima do A e do C, mas o coeficiente B também tem a sua importância, né? Por exemplo, coloquei o B ali aparecendo para você. Tudo bem? Seguindo aí com a nossa aula sobre função do segundo grau, chegou o momento de nós falarmos sobre as raízes da função do segundo grau. Essas raízes também são chamadas de zeros, tá? Então vamos observar esse conceito. Chama-se zeros ou raízes da função polinomial do segundo grau. F de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, considerando, claro, né, o coeficiente a sendo diferente de zero. Os números reais x, tais que f de x é igual a zero. Professor, eu odeio ler definição matemática porque nada entra na minha cabeça quando acontece isso. Calma, o conceito é muito simples, tá? Você vai conseguir encontrar as raízes da sua função quando você zera o f de x. Simples assim. Estou trazendo um exemplo aqui para poder te mostrar isso. O exemplo é f de x é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Quero encontrar as raízes. Então, o que eu vou fazer? Isso aqui, o meu f de x vai ficar zerado. Até porque, vale lembrar que f de x é a mesma coisa que y. A sua função seria y igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. E se você quer encontrar as raízes, né, que são os valores de x, você está zerando a outra variável na função, né? É o y. Ou seja, você está zerando o teu f de x. E aí você terá uma equação do segundo grau para resolver. X ao quadrado menos 5x mais 6 é igual a zero. Beleza? E aí, eu vou aplicar soma e produto para resolver rapidinho aqui com você. Antes, identificando os coeficientes, o A está aqui, ele é igual a 1. Então, já sei, por exemplo, que essa parábola tem a concavidade para cima, né? Porque o A é positivo. O B está aqui, menos 5. E o C está aqui, o C é igual a 6.
Detalhe, né? Essa parábola com a concavidade para cima, ela cortaria o eixo y exatamente quando y for igual a 6. Beleza? Isso aqui são só alguns comentários, né, em relação ao A e ao C. Vamos agora começar a aplicar soma e produto, beleza? Ó, aplicando a soma das raízes de uma equação do segundo grau, a fórmula da soma é essa daqui, ó, menos b sobre a. E também vamos aplicar o produto, né, que é c sobre a. Aí tem aquela velha esquematização, né? Quando a for igual a 1, o resultado da soma troca o sinal do b, o b é menos 5, então o resultado dessa soma vai virar 5, né? Positivo. Então, o resultado da soma ali é 5. Então, você troca o sinal do b e mantém o c. O c vale quanto? Vale 6. Então, eu já sei que o resultado do produto vai ser igual a 6. Isso é um macete aí, né? Quando a gente considera a função que o a é igual a 1, troca o b, mantém o c, tá? Só que nem sempre o a é igual a 1, né? Então, vamos substituir, embora a gente já saiba, né, o resultado. Mas vamos lá substituir. Na fórmula tá menos b sobre a. O b está aqui, ó, é menos 5, então vira menos 5. Sobre a que está aqui, ó, o a vale 1. Beleza? Menos com menos dá mais, menos menos 5 dá 5, e 5 por 1 dá 5. E o produto é c sobre a, né? O c está aqui, ó, 6 sobre a, que é 1, e 6 sobre 1 dá 6. Esquematizando isso, eu tenho duas raízes, x' e x duas linhas, que quando somadas dão 5, e essas duas raízes, quando multiplicadas, o resultado dá 6. Tá muito tranquilo isso, né? Para a soma ser igual a 5 e o produto 6, é porque as raízes são 3 e 2. Porque 3 mais 2 dá 5 e 3 vezes 2 dá 6. Então, com esses dois valores, né, eu consigo satisfazer a soma e o produto. Logo, temos a conclusão aqui, ó, de que x' é igual a 3, x duas linhas é igual a 2. Essas são as raízes, né, da nossa função do segundo grau que colocamos aqui como exemplo. E aí, se nós quiséssemos esboçar aqui, ó, o que iria acontecer já com essa função, daria para pelo menos, estou dizendo pelo menos, tá? Porque daria para fazer outras coisas, mas por enquanto eu vou fazer isso aqui, ó. Daria para pelo menos traçar o eixo horizontal, né, que é o eixo das abscissas, colocar as raízes, né, que são 2 e 3. Opa, vou jogar um pouquinho para cá, né, o 2. Então, ó, 2 e 3. E daria para, pelo menos, saber que a parábola ela tem a concavidade para cima, né? Aqui, ó, o A ele é positivo. Então, teríamos uma parábola com a concavidade, ó, para cima, passando pelo 2 e pelo 3, né? Que são as raízes da nossa função aí do segundo grau. Beleza? Daria para fazer outras coisas, mas por enquanto só estou explicando aqui para você. Sei que a parábola tem concavidade para cima porque o nosso A ele é positivo. E sei também que a parábola cortaria o eixo x em dois pontos distintos, porque nós temos aqui, ó, dois valores encontrados, 3 e 2 são as nossas raízes. Inclusive, né, já até antecipando aqui, como eu encontrei dois valores diferentes, se eu fizesse pela fórmula de Bhaskara,
o meu delta seria um valor positivo, porque quando o delta é positivo, a gente encontra valores reais e distintos, né, para as nossas raízes. Foi o que aconteceu aqui. 2 e 3 são dois valores reais e distintos entre si. Beleza? Seguindo aí a nossa matéria sobre função quadrática, agora nós vamos falar exatamente sobre isso, né? A quantidade de raízes da função do segundo grau. A quantidade de raízes reais de uma função quadrática depende do valor obtido para o radicando, né? O radicando, lembrando, é aquilo que fica dentro do radical. É aquilo que fica dentro do radical. Mas, professor, o que é radical, né? Para chegar mais próximo da linguagem do aluno, radicando é aquilo que fica dentro da raiz, pronto. Aí fica tranquilo de entender, né? O que está dentro da raiz é o chamado radicando. Só que numa função do segundo grau, né? A quantidade de raízes depende do valor obtido para o radicando, ou seja, dentro da raiz temos o famoso delta quando a gente usa a fórmula de Bhaskara. Esse delta é chamado de discriminante. E aí você tem três possibilidades quando você analisa o delta, né? Ou seja, se o delta for um valor positivo, o que nós vamos encontrar? Duas raízes reais e distintas, que foi o exemplo que nós acabamos de perceber, né? Eu não fiz por Bhaskara, mas se nós fizéssemos por Bhaskara, lembra que a função era f de x é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6? Se eu calcular delta, olha só o que vai acontecer. b ao quadrado menos 4ac, ou seja, menos 5 ao quadrado, já fazendo direto aqui, ó, menos 4 vezes a, que vale 1, vezes c, que vale 6. Então, delta é menos 5 ao quadrado, é menos 5 vezes menos 5, que dá 25. Daqui para cá eu faço menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes 6 dá menos 24. Então, o nosso delta seria igual a 1. Eu quero que você perceba que esse 1 faz com que o nosso delta seja positivo. Então, tivemos aí, ó, duas raízes reais e diferentes, que nesse caso encontramos sendo 3 e 2, né? Lembra disso? Quando nós fizemos aí soma e produto, tá? Aí tem outros dois detalhes, né? Porque nem sempre o delta ele é positivo. Pode ser que o delta seja nulo, ou seja, que o delta seja igual a zero. E quando o delta for igual a zero, teremos apenas uma raiz real. Ou seja, quando o delta é igual a zero, significa dizer que x' será exatamente igual a x duas linhas. Perfeito? E aí pode ser que nós tenhamos também, ó, o delta sendo menor que zero. E muita gente fica implicando com delta negativo. Delta negativo, eu falo para os meus alunos, é a coisa mais prática do mundo, né? Por quê? Delta negativo, acabou a tua equação. Não há raiz real. Ou seja, delta negativo significa dizer que não existe x que pertença aos reais, logo, o teu conjunto de solução é simplesmente vazio, porque não há x que satisfaça aquela relação, beleza? Até porque, quando a gente trabalha com equação do segundo grau admite apenas soluções reais. E calcular a raiz quadrada de número negativo você até consegue, mas vai precisar de parte imaginária e aí vai entrar em números complexos, né? Que representa
outro conjunto numérico. Beleza? E olha só que bacana. Quando você passa a entender o tal do discriminante, né? Por isso que eu acho que é legal você dominar a leitura da fórmula de Bhaskara. Olha só que legal. Quando o delta é positivo, nesse cenário aqui, né, que nós analisamos, as raízes são duas e são diferentes entre si. O que isso significa? Numa função do segundo grau, significa dizer que a parábola, né, porque é uma parábola, significa dizer que a parábola ela corta, ela intercepta o eixo x em dois pontos distintos. Beleza? Isso vai acontecer quando o delta for positivo. Tudo bem? Agora, se o delta for igual a zero, como as raízes terão o mesmo valor, significa dizer que a parábola ela tangencia o eixo x em um único ponto. Professor, mas e quando a parábola ela for quando o delta, né? Quando o delta for negativo, o que vai acontecer com a minha parábola? Você viu que delta negativo não existe x, né, que satisfaça aquela relação. Ou seja, como não há valor para x, não tem como a parábola cortar o eixo nem tangenciar. Então, nesse caso, a parábola ela flutuará. O que é flutuar, né? Quando eu digo que ela flutuará, significa dizer que ela não corta, tampouco encosta no eixo x. Pelo contrário, ela fica flutuando, ela fica afastada do eixo horizontal. Beleza? Tranquilo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizar aqui a nossa primeira parte da nossa aula de função do segundo grau e daqui a pouco eu tô de volta para continuar esse assunto bacana com você. Não saia daí!